Meu nome é Camila, sou professora da Medcoff, da pediatria, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre reanimação neonatal. Então, a gente teve mudanças aí no fluxograma este ano, agora em 2022, um documento novo da SBP que saiu agora em maio, tá? Então, essa live é para a gente comentar os principais pontos que eu tenho certeza que vai cair muito na sua prova esse ano, tá? Já era um tema que era muito cobrado nas provas, toda prova tem pelo menos uma questão, né, de reanimação, e agora com essas mudanças, com certeza as bancas vão focar aí se você está atualizado, tá? Não precisa você ler o documento inteiro, tá? A gente vai focar aqui nos principais pontos que mudaram, tá? E no final a gente vai fazer uma breve revisão de como ficou, então, esse fluxograma, tá certo? Então, vamos lá. Quais foram as mudanças, pessoal? A primeira mudança, então, foi na decisão do clampeamento do cordão umbilical, tá? A novidade agora é um estímulo tátil no dorso. A segunda novidade que a gente vai ver melhor é quanto à manutenção da normotermia, temperatura da sala e o uso da touca nesse recém-nascido. Além disso, agora a gente tem a possibilidade de utilizar a máscara laríngea nesses recém-nascidos, a gente já vai ver como e quando nós vamos fazer isso, tá? E além disso, o CPAP, o uso do CPAP em sala de parto, agora é falado no fluxograma de reanimação, tá certo? Vamos lá então. Primeira coisa, primeira novidade, o estímulo tátil no dorso desse recém-nascido. Então, pessoal, quando a gente tinha um recém-nascido que nascia com vitalidade ruim, então se ele tinha alteração de respiração ou de tônus, a gente indicava o clampeamento imediato desse cordão umbilical. Então nascia o bebê, a gente perguntava: essa circulação placentária está intacta? Então não tem descolamento prematuro, não tem alteração de cordão umbilical, placenta prévia? Não, a gente perguntava: respiração adequada? Então respiração ou choro? Tônus muscular adequado em flexão? Se respondia não para uma ou para essas duas perguntas, a gente fala que esse RN está com a vitalidade comprometida. Então, antes, no fluxograma de antes de 2021, a gente clampeava esse cordão imediatamente para levar esse bebê para a mesa de reanimação e iniciar as manobras de reanimação, tá? A novidade é que agora, antes de você fazer esse clampeamento imediato, RN que tem vitalidade ruim, pode ser alteração de respiração, de tônus, pode ser alteração das duas coisas. Antes de você pedir para esse obstetra fazer o clampeamento imediato, você pode fazer um estímulo tátil, você deve fazer um estímulo tátil nesse recém-nascido, na tentativa de ajudar ele a iniciar a respiração espontânea e, em consequência, evitar esse clampeamento imediato, né? A gente sabe das vantagens do clampeamento imediato para esse recém-nascido. Então, ele nasce quando a gente faz um clampeamento, desculpa, né? As vantagens do clampeamento tardio. Quando a gente faz um clampeamento tardio, a gente protege esse recém-nascido de anemia pelo menos até 6 meses de vida. A gente aumenta a hemoglobina desse recém-nascido, né? Então,
Agora, a gente vai fazer esse estímulo tátil para tentar evitar o clampeamento imediato, tá? Para tentar ajudar esse recém-nascido a iniciar a respiração espontânea, ok? Então, como que a gente vai fazer esse estímulo tátil antes de clampear? A gente vai estimular esse recém-nascido no dorso, nas costas, tá? De modo delicado e no máximo 2 vezes, tá? Se nesse tempo, com esse estímulo, né, você fez 2 vezes no dorso, continua com alteração de respiração ou alteração de tônus, então tá hipotônico, respiração inadequada, você vai realizar o clampeamento imediato, tá? Então você vai fazer 2 tentativas de estímulo tátil no dorso. Não resolveu? Clampeamento e leva para a mesa de reanimação, tá? Nesse meio tempo do estímulo tátil, não é para ser feita nenhuma manobra nesse recém-nascido. Não tem indicação de fazer manobra com o cordão intacto, tá? Então você vai fazer o estímulo 2 vezes e vai levar ele para o berço, se não surtir efeito, se continuar com tônus ou respiração inadequada, tá certo? Então essa é uma mudança importante, tenho certeza que vai ser cobrada em alguma prova. Bom, a outra novidade, pessoal, que eu queria comentar, deixa eu voltar aqui nesse slide, é o seguinte. Antes, a gente. Agora ficou até mais fácil, né? Antes, a gente só levava o recém-nascido para o pele a pele se ele tinha. Se ele tinha boa vitalidade, né? E se ele era a termo. Agora, a gente vai levar esse recém-nascido com boa vitalidade se ele tiver 34 semanas ou mais, tá certo? Então, maior ou igual a 34 semanas com boa vitalidade, clampeamento tardio e pele a pele materno, tá? No menor que 34 semanas com boa vitalidade, você pode fazer o clampeamento tardio, e aí no menor de 34 semanas, clampeamento tardio é com 30 segundos, tá? No maior ou igual a 34 semanas, clampeamento tardio é 1 minuto, continua a mesma coisa. Só que no menor que 34 semanas, você tem que levar para a mesa de reanimação, mesmo que ele esteja bem, tá? Agora, no maior ou igual a 34 semanas, você leva ele para o pele a pele, tá certo? Agora sim, vamos para o próximo tópico, que é a manutenção da normotermia. Então, pessoal, em neonatologia, em reanimação neonatal, a gente se preocupa muito com a temperatura desse recém-nascido, porque a gente sabe que se ele ficar com a temperatura muito baixa, a gente aumenta a mortalidade desse bebê. Tá? A temperatura ao nascimento, nas primeiras horas de vida, está relacionada à mortalidade, tá certo? A temperatura adequada do recém-nascido é entre 36,5 e 37,5. Menos que isso é hipotermia, e a gente sabe também que se esquentar demais, mais que 37,5, agrava a lesão cerebral naqueles recém-nascidos que tiveram algum insulto, anóxia ao nascimento, certo? Então é por isso que a gente se preocupa tanto, como você sabe, tá? Nesse sentido, a gente se preocupa com a temperatura da sala, a gente faz as manobras de reanimação num berço que tem fonte de calor, como a gente está vendo aí na foto, tá? A temperatura da sala, até 2021, a temperatura adequada era entre 23 e 26 graus, tá? Agora caiu um pouquinho, tá? Nesse fluxograma de 2022, nesse documento de 2022, a temperatura adequada vai ser entre 23 e 25 graus Celsius, tá? É 1 grau, é um detalhe, mas as provas vão querer cobrar isso de você, tá? A touca, colocar uma touca no polo cefálico, qual que é a vantagem, né? A gente sabe que o polo cefálico tem uma área de superfície grande em relação ao corpo do bebê. Ele tem uma cabeça que é grande, que pede bastante calor. Então a touca seria nesse sentido, para minimizar essas perdas, tá? No menor de 34 semanas, a gente já indicava a touca, tá? E essa touca dupla, então é uma touca de plástico, depois você coloca uma touca de tecido por cima dessa touca de plástico, no menor de 34 semanas. A novidade é que a SBP traz para também fazer touca, mas não é dupla, tá? Só a touca de tecido, naquele recém-nascido maior ou igual a 34 semanas, tá? Então, se você tiver touca, você vai utilizar também para o maior ou igual a 34 semanas, só que é única. No menor que 34 semanas, a touca é dupla, tá? E nesses menores de 34 semanas, como você lembra, a gente não seca, tá? A gente coloca a touca sem secar. Bom, a máscara laríngea,
que é a novidade, né? Bom, a máscara laríngea, pessoal, é esse dispositivo que a gente está vendo aí na foto, tá? Ele é um dispositivo, né, uma via aérea, que você não precisa, um dispositivo de via aérea que você não precisa laringoscopar, que ele é mais fácil de inserir, tá? Então não precisa usar um laringoscópio, você segura esse dispositivo aí como se fosse uma caneta, introduz às cegas, tá? E depois você insufla esse balonete. Dessa forma, ele oclui o esôfago, tá? O esôfago fica um pouco ocluído, e aí você manda a ventilação aí para a região de laringe e, consequentemente, né, para o pulmão. Bom, a gente sabe que o procedimento de laringoscopia, por que que é, é interessante não ter que fazer uma laringoscopia, né? A laringoscopia tem uma série de riscos para esse recém-nascido, de lesão, de reflexo vasovagal, de desencadear arritmias, tá? De lesionar essa via aérea que é minúscula, né, desse recém-nascido e ter comprometimento grave aí dessa via aérea, tá certo? Então, a, a máscara laríngea tem todas essas vantagens, tá? Não precisa de treinamento, não precisa usar o laringoscópio, não precisa submeter essa criança a um risco, tá certo? Então, é muito interessante a máscara laríngea e a SBB trouxe agora para o seu fluxograma de reanimação neonatal quando é que a gente vai utilizar essa máscara laríngea, tá? A máscara laríngea, como a gente já falou, é um dispositivo de via aérea, ela é uma interface para fazer a VPP, a ventilação com pressão positiva, e a gente vai utilizar antes da intubação traqueal. De que forma? Naqueles recém-nascidos, maior ou igual a 34 semanas, isso tem que memorizar, tá? Maior ou igual a 34 semanas, com peso estimado de pelo menos 2.000 gramas, 2 quilos, tá? Menor que isso, não tem estudo de benefício, a gente não sabe quais são os riscos e a gente não tem máscara laríngea para menos que 2 quilos, tá? Já é minúscula de 2 quilos, tá? Quando que a gente vai utilizar? Se a VPP com máscara facial não for efetiva, antes qual que era o próximo passo? A gente fazia VPP por máscara facial, não resolvia, ou seja, o bebê continuava com a frequência menor que 100, ou não tinha movimento torácico adequado, a gente partia para a intubação, certo? Agora, antes da intubação, a gente vai fazer uma tentativa de máscara laríngea nesse recém-nascido com 34 semanas ou mais, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai introduzir a máscara, vai fazer a VPP pela máscara laríngea por 30 segundos. Reavaliou, a frequência cardíaca continua menor que 100 ou a gente não tem movimentos respiratórios adequados, a gente vai tirar essa máscara laríngea e vai fazer a intubação para poder fazer a VPP pela cânula traqueal, tá certo? Então são somente 30 segundos, tá? Ela vem antes da intubação, então a VPP por máscara facial não foi efetiva, falhou, tá certo? E tem que ser um recém-nascido com 34 semanas ou mais, certo? Agora, você fez a VPP por máscara laríngea por 30 segundos. O paciente melhorou, frequência cardíaca maior que 100, movimentos respiratórios adequados. Você vai suspender a VPP e vai retirar essa máscara laríngea, certo? Quais são as limitações? A gente já falou das vantagens da máscara laríngea, mas quais são as limitações? Ela não permite, não tem como você aspirar a secreção de via aérea pela máscara laríngea, tá? Não tem como administrar medicação, então a adrenalina, que até você obter um acesso venoso umbilical, você pode utilizar a adrenalina por via traqueal, claro, se tiver indicação, pela máscara laríngea você não pode fazer, só pode ser feito pela cânula orotraqueal, tá? Então, esse aí é uma limitação da máscara laríngea. E você não pode utilizar a máscara laríngea para ventilar o recém-nascido durante as compressões cardíacas, tá? Então, se você indicou compressão cardíaca, você tem que intubar esse recém-nascido para fazer as compressões e ventilações, tá? Não pode ser pela máscara laríngea. Bom, agora a gente vai falar do CPAP em sala de parto. Então, o CPAP, pessoal, é
um dispositivo, né? A sigla significa uma pressão contínua nas vias aéreas, tá? Ele é um dispositivo para ofertar oxigênio para esse recém-nascido, mas ele tem essa vantagem de o tempo inteiro, seja na inspiração, seja na expiração, mandar uma pressão contínua na via aérea. Então, ele mantém vias aéreas superiores e também vias aéreas inferiores, então alvéolos, abertos no final da expiração. Então, ele previne o colabamento alveolar no final da expiração, tá certo? Quando que a gente vai utilizar o CPAP? Então, naqueles recém-nascidos que têm boa vitalidade, ou seja, frequência cardíaca maior que 100, respiração maior ou igual a 100, né? Respiração espontânea, movimentos torácicos adequados, mas que tem desconforto respiratório ou saturação baixa. Então, recém-nascido que tá com boa vitalidade, você já fez manobra de reanimação ou mesmo não precisou de manobra de reanimação, tá? Mas que você precisa ofertar oxigênio porque a saturação tá baixa ou ele tá com desconforto respiratório, tá? Você vai considerar utilizar o CPAP, tá? Você tem que ter cautela, porque o CPAP gera um risco de pneumotórax. Então, se ele mantém o alvéolo aberto, isso pode ser demais, pode ser excessivo e levar à ruptura desse alvéolo, certo? Então, tem que ter esse cuidado, mas a SBP passou a recomendar você considerar o CPAP no desconforto respiratório em sala de parto, independente da idade gestacional, tá? Porque isso é uma novidade? Parcialmente. Por quê? O CPAP a gente já utilizava bastante em sala de parto, naqueles recém-nascidos que a gente pensava que aquele desconforto respiratório era decorrente da síndrome do desconforto respiratório, que é aquela doença que acontece em recém-nascidos prematuros, né? Que a causa é uma deficiência, seja qualitativa, seja quantitativa, do surfactante, que é aquela substância que é produzida pelo pneumócito tipo 2, que previne o colabamento alveolar. Então, esses recém-nascidos pré-termo têm pouco surfactante, no final da expiração, esse alvéolo colaba. Então, nesses recém-nascidos prematuros que tinham desconforto respiratório, a gente já utilizava amplamente esse CPAP para manter esse alvéolo aberto, tá? Mas agora a SBP traz para você utilizar também nos recém-nascidos a termo. Por quê? Mesmo que não seja uma síndrome do desconforto respiratório, mesmo que seja uma taquipneia transitória do recém-nascido, que é aquele desconforto respiratório que é decorrente de um atraso na absorção do líquido pulmonar, mesmo nesses recém-nascidos, o CPAP tem benefício, porque essa distensão alveolar, esse alvéolo cheio ao final da expiração, facilita, ajuda a reabsorver esse líquido alveolar, certo? Então é por isso que a SBP traz para você utilizar o CPAP em sala de parto nesses recém-nascidos com boa vitalidade, mas com desconforto respiratório, tá certo? Mas tem que tomar cuidado, tem risco de pneumotórax. Como é que a gente vai utilizar então esse CPAP? A gente vai utilizar o mesmo ventilador que a gente faz a VPP, tá? É o ventilador manual com peça T, o que a gente está vendo aí na imagem, tá? E como é que a gente vai fazer? Então, a gente acopla a máscara na face do recém-nascido, como a gente está vendo ali, pega a boca, pega o nariz, pega a ponta do queixo e vai acoplar bem a máscara, vai vedar a máscara, tá? E aí, a gente vai colocar esse ventilador com uma pressão de 5 centímetros de água e a gente vai iniciar com fluxo de 10 litros por minuto. E só, a gente não precisa fazer VPP, então você não vai ocluir e soltar esse orifício. Você vai só manter essa máscara acoplada e o aparelho vai mandar 5 centímetros de pressão o tempo inteiro. Esse recém-nascido tem movimento respiratório adequado, então ele mesmo vai fazer a ins e a expiração. Só que a diferença é que ao final da expiração vai manter 5 centímetros de água na pressão, então o alvéolo vai ficar aberto, ok? Este é o efeito que a gente quer, tá? O CPAP não é para ser feito com um balão autoinflável, o AMBU, né? Mesmo que ele tenha uma válvula de PEP, uma válvula para manter a pressão, tá? Esse equipamento não tem estudo, não tem evidência de que a gente consiga fazer uma PEP, que é a pressão expiratória, né? Alveolar, né? A pressão que fica no alvéolo ao final da expiração, isso que é a PEP, né? Então a gente não pode fazer com outro equipamento, não tem evidência de eficácia, tá? Então tem que ser feito com ventilador manual com peça T.
Inicia com 10 litros por minuto, PEP de 5 centímetros de água, como a gente já viu, e a gente vai ajustar o O2 conforme a saturação, tá? Então tem que revisar aí a tabela de saturação conforme a idade, os minutos de vida, né? Saturação adequada conforme os minutos de vida, tá? Se esse CPAP for necessário por mais do que alguns minutos, a gente vai inserir uma sonda orogástrica para descomprimir esse estômago, tá bom? Para poder liberar esse ar aí que eventualmente vai mesmo para o estômago pela máscara, tá certo? Bom, agora vamos fechar aqui tudo que a gente já falou. Vamos lembrar o fluxograma, como ele ficou agora com essa máscara laríngea e esse CPAP entrando aí. Então, a primeira coisa, recém-nascido está respirando ou chorando com tônus muscular em flexão? Se você responder não, você vai fazer o estímulo no dorso 2 vezes de forma delicada. Resolveu? Ótimo! Maior ou igual a 34 semanas vai para a mãe, menor que 34 semanas, mesa de reanimação. Não respondeu com 2 estímulos táteis, continua com alteração de respiração ou de ventilação, esse recém-nascido vai ter o clampeamento do cordão umbilical e você vai levar ele para a mesa de reanimação. Na mesa de reanimação, aquecer o recém-nascido, então levar o berço aquecido, posicionar a via aérea em leve extensão, aspirar se necessário, se tem excesso de secreção, e secar esse recém-nascido, né? Se ele for maior ou igual a 34 semanas, e colocar a touca, se você tiver, agora a gente coloca a touca para todos os bebês, tá certo? Bom, fizemos os passos iniciais, o próximo passo é avaliar esse recém-nascido. Então, avaliar a frequência cardíaca e respiração. Você vai avaliar a frequência cardíaca pela ausculta do precórdio, você conta durante 6 segundos e multiplica por 10, tá? E assim você vai ter uma frequência cardíaca aproximada, certo? E você vai avaliar a respiração pelos movimentos do tórax, tá? Se você tiver frequência cardíaca menor que 100 e ou respiração inadequada, então vamos olhar lá em cima no nosso fluxograma. O que está indicado? A VPP, certo? Ventilação com pressão positiva. No início, a gente vai fazer a VPP por máscara facial, tá? Oclui, solta, solta. Maior ou igual a 34 semanas, a gente começa com 21% de oxigênio. Menor que 34 semanas, a gente começa com 30% de O2, tá certo? Fiz a VPP por 30 segundos. Avaliei o recém-nascido. Ele mantém frequência cardíaca menor que 100, eu continuo a fazer VPP, tá certo? Se a VPP, lá no nosso primeiro quadro vermelho, se a frequência cardíaca ficar menor que 60 ou VPP prolongada, então você já está fazendo VPP, está corrigindo a técnica, recém-nascido continua com respiração inadequada, ou mesmo frequência cardíaca menor que 100, antes a gente indicar o quê? Intubação orotraqueal, VPP por cânula orotraqueal. Agora, o que que a gente pode fazer no recém-nascido que tem 34 semanas ou mais, máscara laríngea? Então, VPP prolongada ou frequência cardíaca menor que 60, VPP por máscara laríngea, tá certo? Faço a VPP pela máscara laríngea por 30 segundos e reavalio o recém-nascido. Se a frequência cardíaca continua menor que 60, a gente vai fazer a intubação orotraqueal, tá certo? Se a frequência cardíaca continuar menor que 100 pela máscara laríngea, também é uma indicação da gente fazer a intubação orotraqueal. Lembra as indicações de intubação? Frequência cardíaca menor que 60, tem que intubar, ou uma frequência cardíaca menor que 100, VPP prolongada, e não aumenta essa frequência cardíaca para maior que 100. Então, a gente intubava antes. Agora, a gente vai fazer máscara laríngea. Depois de 30 segundos, continua com a respiração inadequada, frequência cardíaca inadequada, máscara laríngea é só 30 segundos, tá, pessoal? Não deu certo? A gente vai intubar esse recém-nascido, tá? Fizemos ventilação pelo tubo por 30 segundos. Continua a frequência cardíaca menor que 60, a gente vai fazer compressão, tá certo? Então, a gente sempre comprime com recém-nascido intubado, tá? A gente nunca comprime recém-nascido nem por máscara facial, nem por máscara laríngea,
tá? Aqui só para a gente lembrar, depois que inicia as compressões, a gente reavalia o recém-nascido a cada 60 segundos, tá certo? E depois de 60 segundos de compressão, continua com frequência menor que 60, a gente vai fazer a adrenalina, tá? Quando que a gente faz solução fisiológica? Se esse recém-nascido tem sangramento ou sinal de choque, depois de 60 segundos aí de compressões cardíacas que não aumentaram a frequência cardíaca para maior que 60, tá certo? Então, pessoal, mais uma vez, você está fazendo VVP prolongada, que não aumenta a frequência cardíaca para maior que 100, ou recém-nascido atingiu uma frequência cardíaca menor que 60, antes era indicação de intubação. Continua sendo, mas agora você tem uma opção de utilizar uma máscara laríngea antes da intubação na tentativa de não intubar, tá certo? É só por 30 segundos, não deu certo, você vai intubar, ok? Então tá certo. O que mais, pessoal? Lembrar da temperatura. Então, agora a temperatura é de 23 a 25 graus, né? Para manter a normotermia, a temperatura da sala. E agora, o CPAP. Vamos rever aqui o CPAP, então, o quadrinho verde. Esse recém-nascido fez VPP, ou ele não fez VPP, e agora ele está com frequência cardíaca maior que 100, respiração adequada, mas ele tem um desconforto respiratório, ou ele está com a saturação baixa para a quantidade de minutos de vida que ele tem. Essa é a indicação de CPAP, tá? Então, recém-nascido que já não tem indicação mais de VPP, de compressão, de manobra de reanimação, ele tá bem do ponto de vista de vitalidade, né? Tem frequência cardíaca menor que 100, tem respiração, movimentos respiratórios adequados, né? Não tá agônico, não tá em gasp, não tá em apneia, mas que tem sinais de desconforto respiratório. Tem uma retração subcostal, intercostal, retração de fúcula, gemência, batimento de asa nasal, balancinho tóraco-abdominal. Então, ele precisa de oxigênio e agora a gente vai indicar, então, o CPAP, compressão contínua na via aérea com 5 centímetros de água, tá certo? Então, a gente vai indicar o CPAP, a gente vai fazer com máscara, ventilador em T, inicia com 10 litros por minuto de fluxo, com uma pressão de 5 centímetros de água. Se precisar disso mais do que alguns minutos, você vai passar uma sonda no estômago para descompressão, tá certo? E você vai ajustando a FiO2 conforme a saturação de oxigênio, tá certo? Então, esse é o uso do CPAP aí na sala de parto, que agora a SBP recomenda para todos os recém-nascidos, independente da idade gestacional, fazer o CPAP na sala de parto para o desconforto respiratório, tá certo? Então, tá joia. Pessoal, essa foi a nossa live, então. A gente viu pontos aqui muito importantes da mudança desse fluxograma de reanimação neonatal, tá certo? Foquem nos pontos de mudança que com certeza vai cair em alguma prova aí de pediatria de residência médica, tá certo? Deixa suas dúvidas aí nos comentários, a gente vai responder, tá? Segue a Medicoff aí nas redes sociais para você estar sempre por dentro das atualizações, tá? E até a próxima live, espero ter ajudado.